Muito bem, pessoal, muito bom dia para todos, muito bom dia também para todas. No vídeo de hoje eu queria abordar com vocês aqui um pouco sobre a conjuntura nacional, sobretudo essa questão do afastamento ou não do presidente Bolsonaro. Em primeiro lugar, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio ao canal. Nós estamos completando praticamente 2 meses de existência e já estamos muito perto de bater a marca dos 1000 inscritos. Continue fortalecendo a mídia progressista. Inscreva-se no canal Debate Político. Foi um sustentáculo da ditadura. Olha, pessoal, eu me lembro que há uns 2 meses, ou até menos do que isso, um período muito recente, havia uma excitação muito grande na esquerda brasileira sobre as possibilidades de afastamento do presidente. Eu me lembro até de uma briga de quem entrava primeiro com pedido de impeachment do Bolsonaro, uma discussão muito grande sobre isso, muita gente muito empolgada, algumas manchetes dizendo Bolsonaro acabou, o governo acabou. E eu já naquela época salientava que era preciso ter um pouco de cuidado, né? É preciso não enganar ninguém em relação a essas questões, sabe, gente? Isso é algo muito importante, porque isso inclusive tem a ver com a própria formação da militância política, né? Se você forma militância política enganando com discurso panfletário, isso pode forjar um militante mais afeito, mais vocacionado para discursos panfletários. Então é preciso um certo cuidado. Como eu vinha já salientando, não somente eu, mas várias outras pessoas, né, sobre as condições e de possibilidades do afastamento do presidente. É preciso aqui levar em consideração uma série de aspectos, mas eu chamaria a atenção de 3 grandes aspectos absolutamente fundamentais. E eu chamo a atenção desses aspectos, pessoal, levando em consideração a experiência histórica, o caso do presidente Collor e o caso da presidenta Dilma, né, do impeachment recente desses 2 presidentes da República. E nesses 2 casos, nós tivemos as seguintes situações. Primeiro, queda abrupta de popularidade desses presidentes. Bolsonaro hoje tem cerca de 1/3 de popularidade, algo em torno ali de 30%, 33%. Com essa popularidade, pessoal, não tem impeachment. É preciso que essa popularidade caia a pelo menos ali uns 15%, 10%, ali 20%, para que a gente tenha a viabilidade de um processo de impeachment. Articulada a essa queda de popularidade, é muito importante que tenha o que a gente pode chamar aqui de povo na rua, ou seja, grandes mobilizações populares pelo afastamento do presidente. Sem isso também é praticamente impossível um processo de impeachment. E evidentemente que essa questão do povo na rua, as mobilizações, estão muito prejudicadas com a pandemia do coronavírus. Vamos ver se superada essa questão da pandemia, como é que vai ficar esse termômetro das ruas? Isso é algo extremamente importante para a viabilidade de um processo de impeachment. O terceiro elemento que eu considero absolutamente fundamental é que o presidente tenha uma espécie de isolamento na Câmara e no Senado. Porque, na realidade, quem realmente aprova um processo de impeachment do presidente é a Câmara e o Senado. É claro que eles levam em consideração o termômetro das ruas, o termômetro da opinião pública expresso nas pesquisas de opinião, mas o presidente precisa estar bastante isolado porque o processo de impeachment exige um quórum muito elevado. E aí eu acho que esse é o ponto importante mais recente da conjuntura que a gente precisa atualizar. O Bolsonaro, de uma certa maneira, recompôs a sua base, trazendo parte do centrão para o governo, e ele com isso praticamente inviabilizou as possibilidades de aprovação do processo de impeachment no Congresso Nacional.
A verdade é que hoje a oposição não tem os votos necessários na Câmara e no Senado para aprovação do impeachment do presidente da República. Além disso, pessoal, mais recentemente, nas últimas semanas, algumas pesquisas apontaram por uma leve recuperação dos índices de popularidade e dos índices gerais do governo Bolsonaro. Evidentemente que ainda é cedo para dizer que o Bolsonaro voltou a crescer. Eu acho que é preciso acompanhar novas pesquisas, sobretudo aquelas pesquisas com a metodologia mais apurada e institutos com maior credibilidade, como por exemplo o Datafolha, né? Então acho que é cedo para cravar, como eu vi muita gente fazendo, Bolsonaro voltou a subir, Bolsonaro voltou a crescer, Bolsonaro é imbatível. Tudo isso também numa espécie de chantagem para a ideia de unidade, que depois eu vou fazer um outro vídeo discutindo isso. Mas o fato concreto que eu queria trazer aqui para vocês é que o afastamento do presidente Bolsonaro tornou-se mais difícil, tornou-se mais improvável. E o cenário hoje, a tendência hoje é de término de mandato. E não só término de mandato, como também a possibilidade, inclusive, do Bolsonaro disputar uma reeleição como um ator extremamente importante, com uma candidatura extremamente importante, e eu diria até com uma candidatura já praticamente garantida no segundo turno. O bolsonarismo provavelmente veio para ficar, vai ser uma força viva da sociedade brasileira, não será fácil derrotá-lo, embora não seja impossível. Acho que continuar monitorando a conjuntura, outros elementos entram nessa avaliação, a questão da pandemia. Até esse momento a pandemia do coronavírus não produziu um abalo significativo na popularidade do Bolsonaro. Você tem aí a questão da posição dos militares, a posição do Poder Judiciário, as investigações contra o presidente, os erros que o presidente possa cometer, os acertos que a oposição eventualmente possa também fazer. Nós temos já batendo aqui a porta as eleições municipais de 2020. Essas eleições vão ser um termômetro importante para saber a força de cada um. Se o bolsonarismo continua muito poderoso, por exemplo, uma vitória avassaladora do bolsonarismo nessas eleições municipais pode indicar isso. É claro que as eleições municipais também não necessariamente têm a ver com um debate nacional. As pesquisas mostram que não há necessariamente essa correlação, embora haja algum tipo de correlação. Sobretudo nos grandes centros, eu imagino que o debate municipal vai estar um pouco permeado por essa questão nacional, sobretudo em cidades, como por exemplo o caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, né, que é a cidade onde eu moro, em que o prefeito Marcelo Crivella se arvora ser um candidato do bolsonarismo. Então isso certamente vai contaminar a eleição municipal aqui no Rio de Janeiro, e nós vamos poder ter um termômetro, sim, aqui no Rio, e tanto também a nível nacional, da força de cada partido, e isso também ajuda a projetar um pouco 2022 e as possibilidades do governo, do próprio governo. Portanto, pessoal, a verdade é a seguinte: o impeachment do Bolsonaro tornou-se, nesse momento, mais distante. Isso não significa que a esquerda deva abandonar necessariamente a ideia de impeachment. Muitas vezes você propõe um impossível na política para forjar uma realidade melhor. Por outro lado, é absolutamente fundamental uma análise calibrada, realista da realidade, para poder, inclusive, orientar as nossas ações e as nossas perspectivas. Era essa a breve análise que eu queria fazer aqui com vocês sobre essa questão da conjuntura, e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Foi um sustentáculo da ditadura.